Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 18. Mateus capítulo 9, verso 18. O tema dessa mensagem é Jesus, a resposta de restauração para o necessitado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 18 do capítulo 9. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Até aqui. Pai, fala conosco na tua palavra, que o teu Espírito Santo conduza essa ministração de acordo com a tua vontade, potencializa de acordo com a necessidade de cada um aqui nessa manhã. Que o Espírito tenha plena liberdade, até para impedir que falemos o que o Senhor não deseja. Oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante esse texto, porque ele começa com essa expressão: dizendo-lhe eles estas coisas, eis que chegou, né? Eis que chegou um chefe. Era um judeu, né, da sinagoga, que foi procurar Jesus. E aí é interessante a gente entender o que ele disse, né? Se disse-lhes ele estas coisas, o que ele disse? Se você olhar um pouquinho antes, ainda no versículo 9, a partir do versículo 14, Jesus ele vai tratar aqui sobre o jejum, e ele vai falar que ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, e nem derrama vinho novo em odre velho, né? E ele vai falar, porque os discípulos de João vieram até ele e falaram assim: Senhor, por que nós jejuamos, discípulos de João, e os seus discípulos não jejuam? Ele falou: porque vocês, é como se fosse isso, porque vocês ainda estão vivendo com odre antigo, vocês estão vivendo ainda com vestido antigo. Como que eles vão jejuar estando o noivo com eles? Vai chegar a hora que o noivo não estará mais, e aí eles terão que jejuar. Então, por quê? Os discípulos de João estavam aprendendo aquilo que era correto, mas antes de Jesus se manifestar, antes de Jesus começar a exercer e a ensinar, né, no seu ministério. Então, aqueles homens precisavam abrir mão daquela religiosidade, daqueles preceitos ali, para que no momento certo eles pudessem assim fazer, e entendendo qual era o propósito do jejum e de várias coisas que se seguiriam, que Jesus iria ensinar. Então Jesus, após falar de odre, de vinho novo em odre velho, de remendo de pano novo em vestido velho, que não dá liga, vai arrebentar, vai quebrar, não dá. Ele agora então, ele vai na prática vivenciar algo aqui nessa situação, e que ele vai tirar isso como, vai fazer disso um ensino para os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que chega esse homem, esse chefe da sinagoga, para falar com Jesus. A Bíblia diz que ele já chega adorando, né? A Bíblia não diz que ele chega para poder falar com Jesus acerca da filha. E adorando, disse: minha filha está morta. Então, observem isso. Ele fala de odre novo, vinho novo em odre velho, remendo de pano velho em vestido novo. E agora chega um da sinagoga, que na verdade se transformaram, na minha opinião, em um odre
novo. Porque já chegou adorando o Messias, já chegou adorando o Salvador, e chegou com convicção plena de que Jesus era poderoso para levantar, não era um enfermo, para levantar um morto. A sua filha havia morrido. Qual é a mensagem que a gente começa? A gente vai ver outras coisas aqui, mas como é a mensagem que Deus quer que a gente entenda nessa manhã? Eu e você, muitas vezes, estamos convivendo no ambiente que Cristo está, assim como os discípulos de João, mas a gente continua com nossos olhos ainda velhos, cheio de tradições, cheio de conceitos, sabe, que mais nos afastam da verdade do Evangelho do que propriamente nos atraem. A gente está tão preso a muitas coisas que criaram e que estão nos afastando de Jesus e impedindo que o vinho novo, que é Cristo, esteja em nós. E a palavra fala, Cristo em nós. Por acaso é o nome da igreja, mas não é propaganda. Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Então eu e você precisamos, nós quando aceitamos a Jesus, nós nos transformamos, e esse é o desejo do Senhor, em novas criaturas. Porque a criatura velha não suporta o novo, não suporta a vida de Cristo. Né? A vida de Jesus em nós não é suportada por uma vida cheia de religiosidade só, e não tem nada de comunhão com esse Senhor, com esse Espírito Santo. E aí ele entra naquele lugar, e ele fala, agora eu vou mostrar o que é isso. E aí ele pega um homem que já havia se transformado num odre novo, pedindo a ele um socorro. E aqui mais um ensinamento, que ainda que eu e você sejamos odres novos, ainda assim vivenciaremos problemas graves que eu e você não conseguimos resolver. Dependeremos de Jesus. E aí vem o tema, Jesus, a restauração do necessitado. É Ele único e exclusivamente Ele que pode restaurar coisas na nossa vida que se perderam, coisas que estão mortas e que eu e você não temos condições de resolver. Existem situações, irmãos, que você deve estar pensando, você vai levar algum tempo para resolver, mas sozinho você resolve. Mas existem situações que não. Talvez já aconteceu na sua vida, está acontecendo ou venha acontecer. E aí guarde essa palavra. O único que tem poder, e só Ele tem poder, é Jesus Cristo. Ele que tem poder, Ele que é o Todo-Poderoso para restaurar situações, para mudar e transformar situações que eu e você não conseguimos. Aquele homem chega com uma situação, imagina como estava aquele homem dilacerado emocionalmente, com a perda da filha. Está aqui a minha mãe hoje, né? Minha mãe teve a experiência de perder um filho, não sei se outros tiveram, de perder uma filha, né? A minha irmã. E para nós, imagina, ela é afetada até hoje emocionalmente, tenho certeza disso, né? Eu que sou irmão, imagina uma mãe e um pai. Esse pai está desesperado, e mesmo estando desesperado, ele não deixa de adorar, porque ele sabe que Deus não tem culpa. E muitas vezes a gente encontra o culpado, e como a gente tenta olhar e não vê quem, a gente culpa ele, como se ele fosse o culpado das tragédias, das desgraças que nos acontecem. Só que isso é inerente a todo ser humano, né? Tudo que sucede ao justo, sucede ao ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença é que Jesus ele é poderoso, talvez quando ele não restaura, assim como foi com Jó, os filhos, uma situação dessa que não tem retorno, mas ele restaura o nosso interior, ele restaura as nossas emoções. Ele faz algo novo e a gente começa a vivenciar a nossa vida não agarrado naquilo que morreu, mas agora livres para que ele possa entrar em nós e nos dar uma vida nova, uma vida em abundância. Amém? Deus tem essa vida em abundância para mim e para você. A gente está diante de um capítulo aqui no livro de Mateus, e diante de um momento, né, onde mostra que os necessitados, nós como necessitados, precisamos de um consolador. A primeira coisa que vai me chamar a atenção aqui é que esse capítulo ele vai registrar 2 milagres
que na verdade restauraram os envolvidos fisicamente, espiritualmente e materialmente. São as áreas que talvez na sua vida, em uma delas, esteja precisando de uma intervenção divina, e você entra nessa manhã aqui para ouvir que Jesus, embora você tenha muito tempo de evangelho, talvez, já tenha tido experiências com Jesus, mas por um momento e outro a coisa é tão grave, tão pesada, que a gente se esquece disso, mas Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho o poder para entrar nessa situação e mudar o quadro. Ele vai até a casa daquele homem, né? E vai curar a filha dele. Mas olha como é que é, eu gosto de como se desenvolve essa história. Aquele homem chega, Jesus fala assim para os discípulos: vamos até lá, e começa a caminhar com ele. Só que no meio do caminho aparece uma mulher, um fluxo de sangue, uma mulher que há 12 anos estava sangrando. E aí eu quero de novo que você volte comigo à questão da religiosidade, do odre novo para receber o novo e não velho. Aquela mulher também simbolizava alguém que, apesar de impura perante a lei, apesar de ser rejeitada e não poder entrar numa sinagoga durante 12 anos, aquela mulher não podia entrar numa igreja. Amém? Tenham isso em mente. A lei não permitia. Ela era impura. Ela não poderia nem estar ali onde ela estava. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte: Jesus havia chegado. Jesus ficou 3 anos e meio de ministério terreno. Jesus havia chegado. A Bíblia vai dizer que há 12 anos ela vivia aquilo. Ou seja, pelo menos 9 anos, aquela mulher que cria em Deus, Jeová, Todo-Poderoso, não podia se achegar a uma sinagoga, porque ela era repelida. Eu fico pensando na mente dessa mulher, crendo em Deus, sendo rejeitada pelos homens, cheia de religiosidade. Não, aqui você não pode entrar, porque Jeová não vai te aceitar, Deus poderoso não vai te aceitar. E ela manteve a sua fé intacta. A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus bens, e os médicos não conseguiram resolver o problema dela. Agora chega o Messias. Que coisa linda é a gente poder imaginar esse momento na vida dela, irmãos. Ela durante muito tempo repelida, agora chega o Messias e ela fala: a minha solução chegou, porque ele veio trazer para perto de nós o que os homens tentaram impedir. Os homens colocaram Deus numa posição tão alta que não se achegava ao homem, e o homem não podia se achegar a Deus, porque não tinha como cumprir todos os preceitos que eles haviam estabelecido. Não era só Deus, eles também tinham feito mais tantas e tantas leis e ordenanças, e impedia aquela mulher de receber o seu milagre. Mas aquela mulher, vendo Jesus, o Messias, reconheceu como tal, e como ela era agora também um odre novo, ela sabia que simplesmente se ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, a vida de Jesus entraria nela e o curaria. Meu irmão, que coisa maravilhosa entender que a gente pode caminhar nesse mundo, um mundo que só traz destruição, toda hora uma notícia diferente, mas saber que o Cristo que está em nós nos auxilia, nos abençoa e nos ajuda a trilhar, independente do problema que a gente esteja vivendo. Aquela mulher vai receber uma cura. E aí, por que eu falo que Jesus ele restaurou fisicamente, emocionalmente, materialmente? Fisicamente, Deus vai restaurar quem? Essa menina. Emocionalmente e fisicamente, vai restaurar e espiritualmente vai restaurar essa mulher. Porque imagina como estava o coração dela em relação à religião. Ainda bem que ela continuou crendo em Deus e identificou o Messias. Mas se fosse depender da religião, essa mulher estava fora. Se fosse depender da religião, essa mulher estava morta, porque ela não seria curada. Jesus ele vem
minha vida e na sua vida a religiosidade. Experimente, irmão, se abrir para Deus de uma forma sincera. Entenda que você tem ligação direta com Ele, para que Ele possa ministrar na sua vida aquilo que Ele deseja. Pastor, mas a gente pode ficar preso à religiosidade sendo uma vida inteira crente. Pastor, mas eu nunca fui de outra religião, eu nunca fui católico. Sim, você pode ser crente, ter vivido a vida inteira numa igreja evangélica e ser religioso. E trazer coisas para a sua vida que os homens muitas vezes colocaram e que Deus nunca colocou. Jesus manda trocar o fardo, dele, que é leve, pelo nosso que é pesado. Se existe um fardo leve, existe um fardo. Então, existe um peso de responsabilidade para mim e para você na presença de Deus. Amém? Claro que existe. A gente não está aqui advogando uma vida de oba-oba no Evangelho. Muito pelo contrário. O Evangelho, aqueles que seguem o Senhor, precisam ser homens e mulheres sérios, coerentes com a palavra. Mas a gente não pode fazer nada e nem permitir que nada além da palavra interfira no meu relacionamento com Ele. E Deus vai restaurar. E vai restaurar materialmente essa mulher também, porque havia perdido tudo. Ela já não tinha mais nada, não tinha recurso financeiro. E aqui também a gente precisa aprender uma coisa com essa mulher. Se ela perdeu tudo, ela orava a Deus, pedia a Deus. E aí ela entendeu que o tempo da cura, o tempo de Deus resolver o seu problema, pertence a Ele, não a você. Ela não desistiu, 12 anos. Certo? Agora, ela também não deixou de fazer a sua parte. Sabe o que acontece hoje? A gente serve a Deus. Deus é maravilhoso e poderoso. Eu cruzo os braços e não resolvo meus problemas. Quando, na verdade, existem problemas que você pode resolver. Você pode resolver. Ele vai te ajudar. Mas ele vai resolver. No caso dela, ela fez tudo o que pôde. Faça tudo o que você pode. Porque no momento que você não puder mais, é aí que Jesus se manifesta e entra com milagre. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Ele entra com milagre a partir do momento que você não puder. Ele não vai fazer nada além ou nada do que você pode fazer. Tá certo? Ele vai fazer o que você não pode. Porque Ele te deu capacidade, inteligência. Ele te deu uma palavra para que você possa meditar e aprender. Então Ele não vai fazer o que você pode. Ele vai fazer o que você não pode. Então todos ali estavam precisando de um grande milagre. Jairo, um judeu devoto, mas que abriu mão. Veja que ele resolve romper com a tradição. Falou, aprendi isso tudo, sou chefe de sinagoga, mas é o seguinte, para mim, Ele é o Messias e Ele vem e Ele é o divisor de águas. Eu quero agora algo novo na minha vida. Experimente buscar uma experiência nova com Jesus. Experimente largar o tempo de evangelho que você tem até aqui e viver algo novo com Ele. Busque a presença dEle. Busque intimidade com Ele. A Bíblia vai estar repleta de textos mostrando que a gente deve ter intimidade com o Senhor. Não foi fácil para aquele homem, irmãos, sair para encontrar Jesus. Lembram de Nicodemos, que vai encontrar Jesus à noite? Ele também era mestre. Não era fácil, você encontra todo um sistema. Não é fácil, você encontra, situações onde você aprendeu a vida inteira que alguém precisa orar por você. E aí você hoje entende que se você orar a Deus, Ele pode operar o mesmo milagre que operaria com um pastor, com um profeta, com uma pessoa que Deus usa em cura. É você e Deus também. É você entender que Deus fala através de profecia, e nós cremos nos dons espirituais, somos pentecostais, mas também Ele fala no nosso intelecto. Isso a gente vai quebrando paradigmas na nossa vida. A gente deixa de ser crentes que são carregados para ser crentes que vão direto à fonte, a Jesus. E aqui a gente não está descaracterizando nada na igreja, porque precisamos disso aqui, para que a gente possa ter uma comunhão maior, o corpo de Cristo.
Cristo, porque a palavra fala de congregarmos e tudo mais. Eu não estou descaracterizando nada que a palavra diz. O que eu estou dizendo para você é que eu e você, fora dessas quatro paredes, continuamos sendo igreja. Deus conta conosco como igreja e Ele quer ter intimidade com você como filho e como filha. Amém? Eles vão encher. E aí Jesus ele vai tranquilizar, né? Porque aquela mulher entra, ele já tinha falado que a filha morreu, Jesus falou que ia. A mulher entrou no meio do caminho, Jesus para e fala: eu senti que saiu virtude de mim. E aí ele manda chamar aquela mulher, né? E fala: tua fé te curou. Saiu o poder de Jesus para aquela mulher. Mas aí Jesus vai tranquilizar, porque imagina a cabeça de Jairo agora. Jesus estava indo lá para casa e entrou agora essa mulher no meio do caminho. Jesus já estava pronto com os seus discípulos para ir para minha casa e agora entrou essa mulher. O que eu vou fazer? Aí Jesus tranquiliza. Calma, Jairo. Crê somente. Daqui a pouco eu chego lá. Porque a morte não pode vencer o nosso Cristo. Amém? A morte não venceu o nosso Cristo, nem quando ele estava vivo, porque ele ressuscitou vários, e nem pôde segurar ele na morte. Não pôde retê-lo, porque ele sobreviveu e ele reviveu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que a gente está aqui, nesse culto, adorando a Deus por esse sacrifício, pela ressurreição e pela salvação que nós temos. E aí ele vai até a casa daquela mulher. Aí eu acho interessante, porque ele chega naquela casa e ele coloca para fora todo mundo que está ali, tinha instrumentista, deveria ter que a gente chama de as carpideiras, né, que ficavam chorando, eram profissionais. Tinha um velório, elas iam para lá chorar. E Jesus fala: para com isso, tira todo mundo. Tira todo mundo. E aí, isso aqui é importante porque se você observar a vida daquela mulher e a vida de Jairo, você vai ver que um estava vivendo um problema que era de conhecimento geral, o de Jairo. Amém? Todo mundo sabia que a filha tinha morrido. Já tinha uma turma na casa dele. Aquilo se espalhava na cidade. E tinha uma que estava vivendo um problema que não era de conhecimento geral, era secreto, só ela sabia. Porque quem soubesse daquilo impediria ela de estar perto de outras pessoas. E aí eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor colocou no meu coração: não importa como você e eu chegamos aqui nessa manhã, se com um problema de conhecimento geral, ou se algo que é interno seu, que só Jesus sabe, Ele é poderoso e Ele está aqui nessa manhã para operar esse milagre. Amém? Deus não permite que a gente ouça, que a gente entenda o modo dele agir à toa. Deus quer operar um milagre na sua vida. Agora, essa mulher aqui, ela, além de não conseguir médico, de ser impura, ela encontrou força, irmãos. Olha o esforço dela para tocar na orla do vestido de Jesus. E assim, a gente precisa entender que a gente trazendo para os nossos dias hoje, né, a orla era aquelas franjas que tinham na roupa do mestre, né, judeu e dos judeus. Quando ele mostrava santidade, eles gostavam de usar coisa muito longa para mostrar ser muito santo. A religião é assim, né? A religião precisa de coisa muitos estereótipos para mostrar que é santo. É aquela cara fechada, aquele semblante caído, é uma roupa grande, é sempre assim. Jesus não precisava nada disso. Eu fico imaginando que de Jesus deveria ser a mais normal possível, né? E aquela mulher vai ali e toca. E não foi só aquela mulher. Se você olhar em outros textos, o Senhor vai mostrar, por exemplo, quando ele entra em Genezaré, né? Ele está atravessando, Pedro anda sobre as águas, e ele vai para Genezaré. Quando ele chega em Genezaré, a Bíblia diz que todos que souberam que ele estava ali começaram a tocar na orla das suas vestes e foram curados. Então até a roupa de Jesus curava, saía poder. Meu irmão, se a roupa dele, se ele pessoalmente fazia, imagina hoje, sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, o que ele não fará. Amém? Ele faz coisas extraordinárias e quer fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Aquela mulher era uma mulher anônima, ninguém sabia quem era ela. A Bíblia não fala nem o nome dela. Aquele homem era um homem conhecido, Jairo. Era um chefe da sinagoga. Jesus não precisa que a gente tenha status, que a gente seja conhecido ou não, que
que a gente tenha posição dentro de igreja ou não, lá fora que a gente tenha posição ou não, nada disso. Jesus, ele age indistintamente, independente do seu nível cultural, do seu nível material. Ele age porque ele é Deus, e quando ele olha para o necessitado. Ele não olha para quem tem, para quem não tem, para quem é, para quem não é. Ele olha para quem precisa. Amém? Amém. E ele nessa manhã está olhando para nós, em nome de Jesus. Aqui eu quero já ir caminhando aqui para o final, falando sobre a fé dessa mulher. Eu falei aqui das franjas e tal, e aqui eu aprendo uma outra lição, que é o seguinte, que a gente não deve procurar, aquela mulher não foi procurar Jesus, nem Jairo, porque Jesus tinha aparência de santidade. Até porque a Bíblia vai dizer que quando misturava Jesus com outras pessoas, não dava muito bem nem para distinguir, né? Foi assim, por isso que Judas, quando chegou perto dele para entregá-lo para ser morto, teve que dar um beijo nele. Olha, aquele aqui eu beijar. Porque é parecido. Então, essa mulher não está aqui atrás de santidade. Isso aqui é uma lição importante. Quando eu li esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração que nós não precisamos procurar ninguém com aparência de santidade. E isso acontece muito conosco, irmãos. Vamos ser sinceros? Olhar para dentro de nós? Muitas vezes a gente fica assim, ó, fulano é mais consagrado que eu vou pedir para orar por mim. Fulano é mais isso que eu vou pedir para fazer. É assim que funciona. Essa mulher não fez isso. Ela entendeu que ela não precisava procurar alguém com aparência de santidade, mas procurar aquele que era santo e poderoso para resolver. O que eu e você precisamos é procurar aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que veio trazer liberdade para mim e para você. Aquele que é poderoso para restaurar a nossa vida e mudar situações, seja situações de morte, seja situações de enfermidade, física, espiritual, emocional. Ele é poderoso para fazer. É nele que a gente deve colocar a nossa esperança. Nós precisamos tocar em Jesus. E como tocamos em Jesus? Falamos aqui na semana passada um pouco dos recursos. Vou tornar a dizer aqui. Nós tocamos em Jesus através do jejum, da leitura da palavra, da oração, do momento separado, você e Deus, fora esse momento de igreja. Isso aqui é um culto uma vez na semana, mas a sua vida não se resume a um domingo. A sua vida ela começa, ela está lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É lá que você dobra o teu joelho, que você ora, que você busca, que você tem o seu momento devocional, né? Isso é que vai estabelecer uma fé suficiente para você crer naquele que pode resolver. E não ter que colocar sua dependência em pessoas, né? Então que nessa manhã o Senhor ele permita, não somente permita que a sua mente seja mudada em relação a Cristo, porque o desejo do Espírito Santo aqui nessa manhã é que você saia daqui renovado na sua fé, limpo da religiosidade, com um odre novo, preparado para receber o Jesus que é um vinho novo, que vai trazer alegria, que vai trazer ensinamento, que vai trazer um novo tempo para a minha vida e para a sua. Que você saia daqui nessa manhã dessa maneira. Não é a força da nossa fé que nos assegura, irmãos, o agir de Deus. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, a minha fé é tão grande, tão pequena. Você já parou para pensar que na Bíblia, a gente assim, ó, Jesus fala assim, a sua fé deve ser do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores grãos que tem. O Senhor está falando aqui de tamanho. A gente vê Deus operando um milagre para um filho do homem que fala assim, Senhor, esforça a minha fé. A gente vê um discípulo andando sobre as águas em direção a Jesus, que ninguém nunca mais fez, só ele. E que quando chega lá, Jesus falou, homem de pouca fé. Não, pouca fé andou sobre as águas, então eu não sei que fé eu tenho. Eu não tenho fé para andar sobre as águas. Sinceramente. Que fé é essa? O que Jesus está querendo é que você não se importe com isso, com a força da sua fé. Né? Porque não é a força da sua fé que vai assegurar o agir de Deus. Não é a força da sua fé
que vai assegurar a vitória que você precisa, a cura, a bênção, né? Porque a fé, ainda que pequena, em alguém que é forte, em um Deus que é poderoso, é que vai nos dar vitória. Então, a tua fé não vai assegurar isso. A tua fé vai te linkar a alguém, e esse é Cristo, que pode fazer por você. Amém? Que nessa manhã, Deus possa, através do seu Espírito, te convencer que você pode muito mais do que você imagina em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?